Requerimento número 76, 2025, de autoria do vereador Felipe Orti, a AGIR, solicitando a realização de auditoria nos processos do SAMAI relacionados à crise de desabastecimento de água ocorrida em abril de 2025. Em discussão, com a palavra, vereador Felipe Orti. Eu tô ganhando dela. Dona Beth, estão dizendo que eu tô ganhando da senhora hoje, hein? Eu só queria aproveitar e também explicar o requerimento, mas eu queria colocar uma frase, que é da Dama de Ferro, da Margaret Thatcher. Não existe dinheiro público, existe apenas dinheiro do pagador de impostos. Com essa frase, eu abro o meu pedido para que a gente faça, de fato, uma auditoria externa nessa falta d'água do SAMAI. Por que eu coloco disso, pessoal? Porque a gente acompanhou na grande imprensa e não ocorreu, na história recente da cidade, tantos prejuízos e tanta, talvez até, desinformação quanto à gravidade do que ocorreu. Por que eu sugiro a realização de uma auditoria externa pela AGIR? Porque a AGIR é uma agência reguladora que recebe dinheiro público nosso aqui, e existem diversos municípios da nossa microrregião que fazem parte dessa AGIR, dessa agência. E quando a gente traz uma possibilidade de uma auditoria, a gente vai tirar realmente todas as dúvidas e as conclusões que até agora não me convenceram com relação à falta d'água. Primeiro colocou-se na imprensa que era com relação às bombas, né? E se é com relação às bombas, a gente precisa penalizar essa empresa. Se houve alguma falha dessa empresa, eu acredito que essa empresa precisa ser penalizada e que seja custeada esses dias que, de fato, o poder público irá ter que indenizar as famílias que ficaram sem água. Eu li por cima, confesso, esse projeto que está em tramitação, mas nesse projeto de lei do Executivo, talvez vai trazer assumir a responsabilidade do fato ocorrido ao SAMAI. E isso me gera uma certa preocupação, porque daqui um pouco vão ocorrer ações judiciais contra o SAMAI discutindo dano moral. Fiquei 5, fiquei 10, fiquei 3 dias, não foram 10, foram menos de 10 dias, sem água. Isso pode gerar um passivo muito grande ao SAMAI nessas discussões dessas ações judiciais. A gente sabe que a nossa justiça, cada juiz é uma sentença, existem processos que se ganha, indenização por dano moral, por falta do fornecimento de água, horas ganha, ora não. Mas a quem irá pagar essa despesa? Então, o nosso requerimento, pessoal, não é nada contra os funcionários do SAMAI, que de fato fizeram um excelente trabalho para o pronto resguardo do fornecimento da água. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador. Deixa eu só ver se eu entendi. O vereador, então, é contra o desconto? Se não tem problema? A favor. Mas o que a gente precisa analisar, vereador... quer terminar o teu tempo? Não, é que eu só entendi que o vereador falou que pode dar algum problema, então o vereador está antecipando que é contra, eu só não entendi isso. Não, é a favor desse... Sim, sou a favor, tá. Porque a população ela não pode ser penalizada. Mas o que a gente precisa identificar é quem de fato é o responsável pelo que ocorreu. Eu quero entender, e talvez com essa auditoria possa vir as respostas, de que de fato essa empresa licitada foi a responsável pelo não fornecimento, essa falha mecânica possa ter trazido esses prejuízos. Então, o intuito do nosso requerimento é fazer de fato uma auditoria externa para que seja analisada essa situação. Conceda a parte, vereador Jean Pirol. Obrigado, vereador Felipe. Primeiro, quero dar os parabéns pelo teu requerimento. Vou votar a favor. E eu acho que a AGIR, né, ela tem que ser instigada a trazer a responsabilização, né, do que ocorreu. E tenho certeza que não foram os funcionários do SAMAI. Acredito também. São profissionais ao extremo, trabalham de sol a sol, como nós falamos na semana passada, de sol a sol, muitas vezes, né, cavando com as próprias mãos, trabalhando de domingo às 5 da manhã e 5 da noite,
né, para trazer o estabelecimento da água. Mas o que nós mais ouvimos, assim como o senhor, nós também ficamos talvez um pouco sem as informações necessárias, é que a responsabilidade foi da quebra das bombas. E o próprio Código de Defesa do Consumidor é muito claro, né? Quando o serviço é essencial, não pode ser cortado, ele tem que ser contínuo. E não foi contínuo por vários e vários dias no nosso município. Então, a AGIR pode trazer essas respostas para nós de forma oficial também. Vou votar a favor. Obrigado. Perfeito. Então, diante do exposto, a gente solicita um envio de expediente à AGIR que exerça sua competência fiscalizatória, conduzindo uma auditoria técnica, transparente e independente sobre os processos do SAMAI, principalmente essa aquisição desses equipamentos, para atribuir, de fato, as causas dessas falhas, para que, de fato, possamos, e a população brusquense possa saber e também apontar essa responsabilização. Eu quero acreditar que foi essa falha mecânica dessa empresa e que a gente, de fato, volta à frase, Marciano, para que a gente, de fato, possa não penalizar ainda mais o pagador de impostos. Porque a nossa autarquia, o SAMAI, cada dinheiro que eventualmente a gente deixa de receber poderia ser investido em outros lugares. E houve uma fala do vereador Valdir na última sessão com relação a talvez um mau uso do recurso público na gestão Arivec de 21 milhões de reais numa situação de terraplanagem que aconteceu lá na região do bairro Dom Joaquim. Então, que situações assim merecem ser investigadas, merecem ser publicidade, né, dar mais publicidade a esses atos. Então, esse nosso requerimento não é apontando o dedo na ferida de ninguém, mas que sim que se faça, de fato, né, uma auditoria e acione-se a AGIR, porque a gente só lembra da AGIR quando aumenta a taxa da água. Mas o trabalho dela como fiscalizadora merece ser utilizado nesse momento. É o que eu peço, que os vereadores votem a favor para que esse requerimento chegue à agência e essas respostas sejam dadas à população brisquense. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 76/2025. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos favoráveis.